Imagina só você jogar um jogo online por meses e até anos e descobrir que esse jogo vai fechar. Talvez você já tenha até passado por isso. Teve muito jogo legal que acabou fechando, tipo o Clube Penguin e o Grand Chase. No caso do Clube Penguin, as pessoas até fizeram uma festinha antes do jogo fechar. Foi tipo uma espécie de despedida que foi fofo e ao mesmo tempo foi triste. Já o Grand Chase fechou lá em 2015, mas voltou, e hoje em dia dá pra pegar e jogar tranquilamente lá na Steam. Bom, o jogo que eu vou falar hoje existe, mas não existe. Como assim? A Agonia de um MMO Morrendo é um jogo indie que eu encontrei, feito para que você sinta de perto como é ser um jogador em um jogo que está prestes a ser desligado, ou seja, é uma simulação de um jogo acabando. Essa é a ideia inicial, porque ao longo do jogo a gente vai descobrindo que ele esconde muita coisa pesada, bizarra e até sobrenatural. Então vamos começar a falar dele. O nome do jogo é Garden of Windows e a introdução começa com um cara que chega pra jogar e lê a notícia de que o game vai ser fechado. Queridos jogadores, nós vamos permanentemente fechar nosso serviço de nosso último servidor restante em 31 de dezembro de 2020 às 11h59 da noite. Depois disso, você não estará mais apto a logar e a jogar esse jogo. Nós te agradecemos por ter feito Garden of Windows a experiência que tem sido nos últimos anos. Forever Autumn. O cara fecha a carta, escolhe o servidor que vai jogar, e a partir daí a gente tá no jogo. Novamente com a mensagem de que o jogo vai acabar e que tudo vai ser fechado em 11 horas. Ali embaixo no chat dá pra ver mensagens dos jogadores muito bolados pelo fato do jogo tá acabando. Também dá pra ouvir áudios no chat de voz, enquanto os cenários que o jogador tá vão trocando. Ali em cima, a gente tem acesso a várias informações do player e do jogo no geral, como a história e a loja que está offline. Enfim, para entender a história desse jogo, primeiro a gente tem que conhecer as facções, que são 4, a Resistência, os Furries, os Cenobitas e os Nazistas. Nesse menu do jogo a gente não tem muita informação detalhada dessas facções, tá bem vago na verdade. Então, resumindo, a Resistência são soldados que cumprem ordens. Os Furries lutam pela sua natureza selvagem. Os Cenobitas não sabem pelo que eles lutam. Eles vieram de um lugar com muito sofrimento onde não existe esperança. Os nazistas lutam por dominação, massacrando e torturando milhares de pessoas. E na história desse jogo, essas 4 facções lutam por controle de regiões. Ao longo do jogo, a gente vai tendo a perspectiva de várias pessoas e não só de uma. Ou seja, aquele cara que a gente viu na intro do jogo e que controlou nos primeiros segundos já não é mais o que a gente vai controlar. O personagem da vez aqui é o Shadow Scream, que liga o chat de voz e começa a falar umas coisas um pouco esquisitas. Every time I sleep, I have nightmares. It's true what they say. Once you reach level 99, weird things start happening. Things you can't explain. I have to find Adam. It's the only way to stop this. Se a gente for tentar ver mais informações sobre o Shadow, dá pra encontrar que ele é nível 99 e tem muitas horas nesse jogo. Dando uma olhada nas mensagens dele, a gente vê a mensagem da bissexual Panda, falando que eles não se veem há muito tempo e pede para se encontrarem nesse lugar. Então o Shadow começa a andar até lá. Enquanto isso, a gente vai conhecendo mais um pouco do jogo, caminhando por cenários bem simples até. Até que no meio do caminho a gente acha uma pessoa que diz que vai tirar a própria vida e desloga. I'm gonna go kill myself. I wish I never played this game.
Olha, talvez ele tenha dito isso porque ele estava bolado com a situação toda do jogo, ou talvez ele tenha caído na maldição do nível 99 que o Shadow estava falando mais cedo. Que coisas estranhas e bizarras começam a acontecer com você quando você chega nesse nível. Só que realmente não dá pra saber muito sobre esse jogador que a gente encontrou. Continuando a caminhada, a gente acaba encontrando outros players, carros e segue a jornada. A cena corta e o Shadow tá falando com a bissexual Panda no lugar que eles marcaram. Bom, aparentemente esses dois pararam de se falar porque o Shadow se viciou demais nesse jogo. E a Panda, que já não logava há muito tempo, queria aproveitar o desligamento do jogo para ir falar com o Shadow uma última vez. Nessa parte dá pra reparar ali no chat as pessoas falando sobre os NPCs do jogo, que eles estão agindo de forma estranha. Alguns dizem que eles estão assim por causa do desligamento do jogo. Outros dizem que isso está acontecendo porque o jogo é amaldiçoado. A gameplay do Shadow acaba por aqui e o próximo jogador é o Rasputin Lover, que pelo level e horas dá pra ver que ele começou a jogar há pouco tempo. Provavelmente ficou sabendo do fechamento do jogo e decidiu vir dar uma olhada nas coisas. Essa parte é legal porque a gente vê o jogo do ponto de vista de alguém que não o conhece e não sabe muito bem o que está acontecendo. Assim, o nosso amigo acaba ouvindo uma conversa no chat de voz sobre um tal de Adam, onde basicamente o cara diz que perdeu a esposa, os amigos e nem vê mais os próprios filhos, porque fica os fins de semana inteiros procurando pelo Adam. Rasputin Lover pergunta no chat: alguém poderia por favor me explicar quem é esse tal de Adam? Então a gente tem a resposta de outro jogador que, resumindo, Adam é um NPC secreto. Muitos dizem que se você encontrar ele, o seu personagem vai ter o poder máximo do jogo. Outros boatos dizem que se você for nível 99 e encontrar o Adam, todas as coisas ruins que estão acontecendo com você param. Essa informação é importante, então lembre-se dela. Lembra que tinha gente falando da estranheza nos NPCs? O jogador vai falar com algum deles e esses personagens são iguais a players. Mas dá pra saber que são NPCs porque o nome não aparece em cima da cabeça e tem um botão de interagir, então sim, são NPCs. O primeiro diz que o mundo está acabando, vamos nos divertir. O outro aqui, com a cabeça de sapo, pergunta se a gente ficou sabendo das notícias. Que notícias? Todos nós vamos morrer, e se você perguntar como assim todo mundo vai morrer, ele diz que o céu vai nos tornar um só. A partir daqui a gente pode chegar a duas conclusões. A primeira é que os NPCs têm consciência, eles sabem do que está acontecendo e sabem que o jogo vai fechar, fazendo com que todos eles deixem de existir. A segunda é que os devs programaram os NPCs assim para entrar nesse clima de fim de jogo. O Rasputin Lover continua sua jornada pelo jogo, e eu queria deixar um aviso que a partir daqui as coisas vão ficar realmente mais macabras e pesadas, então esteja avisado. A gente aparece em um lugar bem esquisito, e o jogo começa a mostrar jogadores zoando e se divertindo, querendo aproveitar com os amigos esse finalzinho do jogo. Shut the fuck up. We're dancing, we're fucking dancing. E bem, nesse lugar dá pra ver uma igreja toda vermelha com um olho gigante. Então vamos dar uma olhada. O interior da igreja é tão bizarro quanto o lado de fora. Mais adiante a gente vê uma figura gigante e alguns NPCs rezando. Também dá pra falar com esses caras de preto para entender melhor o contexto, o que tá acontecendo. Bem-vindo à igreja de Yuka 87. Aqui nós adoramos o player que nos honrou com o mais extremo dos atos. Ele matou 23 pessoas na vida real em uma igreja, mas ele era um player ativo aqui por 11 anos. Os desenvolvedores quiseram criar esse espaço para que os players prestem seu respeito por ele. Dá pra falar com outro NPC que diz o seguinte: todos os louvores para Yuka 87, que não demonstrou ter piedade.
Talvez as suas vítimas sejam escravos no pós-vida. Sim, os desenvolvedores fizeram um local de adoração para um player deles que fez um massacre em uma igreja. O próximo player que a gente vai ver é o Flower Power. Esse cara é nível 99 e você lembra do que acontece com quem chega nesse nível, né? Esse cara é da facção dos Furries, e ele recebeu uma mensagem de um amigo para darem uma volta de carro. Na viagem, o Flower começa a contar para o seu amigo sobre coisas estranhas que vêm acontecendo com ele, como a sensação de ser observado, ouvir passos em sua casa e escutar sons parecidos com animais morrendo. Esse tipo de coisa atormentava tanto o Flower que ele até tentou suicídio, mas não conseguiu. Ali no chat, um homem, Yuri687, diz que acabou de matar seu filho e que não teve escolha. Outra pessoa ri e ele continua dizendo que o jogo mandou ele matar. Ok, mais uma bizarrice para a lista do que tá acontecendo aqui nesse jogo. Lá na frente, os furries são parados pela resistência, e é a única vez que a gente vê algum tipo de interação entre essas duas facções. Fucking resistance checkpoints. It's probably just a bunch of kids. Where are you two furries going? You ever walk into a strawberry factory with a bunch of strawberry people and they're all made of strawberries and you're just like, fuck you! I'm gonna kill you, you bunch of fucking strawberry motherfuckers! Yeah, and they'll just fucking die. It's fucking great. You guys can go through, just... We're looking out for Nazis and Cenobites. A viagem continua e o Flower desabafa sobre mais coisas com seu amigo. Essa parte aqui, eu acredito que seja melhor só deixar rolar. There was a lot that led me to that moment. I believed I might be the reincarnation of Hitler. I would just sit in my car before class and cry and apologize to Anne Frank and all the victims of the Holocaust. Then, I thought I was the reincarnation of Judas. According to the Bible, he's the only one who won't be forgiven. I thought I was the Antichrist. I believed an age of enlightenment was coming, and I was being excluded from it. I feared my arms would turn into horrible knives and stab this girl I liked in the heart. That she would just be kept alive, getting stabbed in the heart, until the universe ended. Then she would become God, swimming in an ocean of her own blood, and this ocean would be a sea of knowledge, and I would go into a state of ignorance. And this would just happen over and over again, forever. I was really ashamed. Vivianes, que é o amigo dele, dá uma resposta bem lúcida até, dizendo que entende ele tá passando por problemas nos últimos 2 anos, mas que não é justo jogar a culpa disso tudo no jogo, e que ele devia procurar ajuda psicológica. O passeio desses dois continua, é um passeio bem longo, e ao longo dele eles vão conversando sobre as suas vidas pessoais e sobre o jogo, de como o Garden of Windows era melhor antes de terem adicionado nazis como algo jogável, que isso fez com que o jogo se tornasse muito mais tóxico e desagradável. Inclusive a gente vai ver um jogador dessa facção daqui a pouco, antes de uma última cena desses dois furries. I love this game, but I ruined my life playing it. You can't look at it that way. You'll drive yourself crazy if you do. I played this game so much, I failed out of college. I still can't believe this game's ending. Yeah, it's really weird to think about. Nessa parte da gameplay, dando uma olhada nas mensagens, temos um texto que claramente foi enviado para mais gente também. Resumindo toda essa situação, esses caras iam se agrupar com várias armas e helicópteros para fazer uma expedição que supostamente seria uma das maiores expedições que já fizeram nesse jogo, na intenção de encontrar o Adam. E eles estavam realmente muito motivados a encontrar esse segredo do jogo, até que isso daqui acontece e o jogo acaba. Why is everyone getting banned? What the fuck is going on? Whoa. Aqui eu imaginei que seria interessante reservar essa parte do vídeo para comentar sobre o que aconteceu no jogo e fazer algumas teorias.
Lembrando que nada daquilo foi real, o Guardian of Windows nunca existiu e o que a gente viu foi só uma simulação. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria estar comentando aqui é o fato da empresa do Guardian of Windows ser um tanto quanto problemática, né? Tanto por ter adicionado nazistas no jogo, que podem se organizar para fazer missões, que de certa forma é uma apologia, e também por ter adicionado uma homenagem para um cara que fez um massacre em uma igreja na vida real. Isso foi só o que a gente viu controlando aqueles personagens, mas deve ter muito mais coisa bizarra dentro do próprio jogo, naquele universo que ele existe, né? Tanto que toda essa polêmica pode ter sido um dos motivos do jogo ter que fechar. Pode ser que os caras tiveram tanto problema com o processo que não sobrou nenhuma escolha além de fechar o jogo. Outra coisa que eu queria falar sobre é essa maldição do nível 99 que foi muito comentado ao longo do jogo. Todos os jogadores que a gente viu que chegaram nesse nível passaram por uma série de eventos ruins. Ter pesadelos, ouvir coisas, uma sensação de vazio, tristeza. Esses jogadores também passavam muito, mas muito tempo jogando, a ponto de perder a vida social. Sobre esses caras estarem passando tanto tempo assim no jogo, a dúvida é: eles estavam passando esse tempo por causa da própria maldição do nível 99, ou porque eles estavam fazendo isso para encontrar o Adam e se livrar dessa maldição? Normalmente eu diria que o problema estaria nessas pessoas e não no jogo. É muito coisa de Record vincular coisas ruins assim a algum jogo. Mas essa maldição acontece com tanta gente que é quase como se fosse um fenômeno mesmo. Os próprios jogadores comentam bastante sobre isso, tanto que dá pra perceber pelo chat como as pessoas ficaram malucas procurando o Adam. Eu não acho que quem tava procurando o Adam só pra pegar o poder supremo tava procurando de forma tão intensa quanto os caras que queriam se livrar da maldição. As pessoas que a gente viu, como o Yuka, o cara que se divorciou e não parava de jogar, o cara que matou o próprio filho, talvez essas pessoas tenham alcançado o nível 99 também, é quase certo isso. Só que a gente vai ficar na dúvida, se quando o jogo fechar essas pessoas vão se livrar da maldição, ou vão ficar com ela pra sempre por não ter encontrado o Adam a tempo. Tá, e sobre os nazistas terem sido banidos lá no final do jogo? Então, eles não foram banidos por serem nazistas. Os próprios desenvolvedores fizeram isso, adicionaram essa facção no jogo. Então o que pode ter sido? Eu imagino que esses caras realmente estavam perto de achar o Adam, que era algo que os devs não queriam. Levando em consideração que o Adam tá mesmo no jogo, ele obviamente tá muito bem escondido. E quando os devs perceberam que os caras estavam prestes a achar, foram banindo todo mundo, até porque essa expedição com um monte de helicóptero chama a atenção, né? Ok, se os devs realmente não querem que as pessoas achem o Adam, não seria bom apenas só tirar ele do jogo? E por que eles não fazem isso? Eu imagino que eles não possam tirar o Adam do jogo, que na verdade o Adam seja uma entidade, e que o que ele pode fazer ao ser encontrado vai muito além de só deixar o seu personagem forte ou se livrar daquela maldição. Que esse Adam conte ou faça algo que possa prejudicar os devs ou a empresa. Então a gente vai ter a resposta para todas essas dúvidas quando o jogo completo lançar, né? Afinal foi tudo uma demo. Então, pesquisando mais sobre Agony of Dying MMO, vemos que esse jogo foi lançado lá em março de 2021 em uma coletânea de jogos que é o Haunted PS1, uma coleção de jogos indie retrô que é muito legal. E o jogo também tem uma página oficial lá em um site chamado itch.io, só que o lançamento até agora não teve mais nenhuma atualização. O máximo que eu encontrei foram alguns comentários falando que o dev tá bem e que na verdade ele só queria investir em outros projetos mesmo. Ainda no itch.io, na página dele, dá para encontrar outro jogo que eu acredito que tenha ligação com esse que a gente acabou de ver, mas isso vai ter que ser assunto para outro vídeo. Opa, então, se você viu o vídeo até aqui e gostou dele, considere se inscrever, porque esse canal ainda vai ter mais vídeos de mistério, terror, iceberg e ARG, essas coisas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, isso vai ser um prato cheio pra você. Sem contar que esse foi o primeiro vídeo que eu fiz pro YouTube na vida. O canal é minúsculo, então a inscrição vai ser muito importante, de verdade. No mais é isso. Obrigado por ter visto até aqui, se cuida e até mais.